O nosso protagonista, chamado Yu, acabou descobrindo que possuía uma doença terminal sem cura. Após isso, ele se trancou no seu quarto e passou o resto da sua vida jogando um jogo chamado Inner Lunatic. Para sua surpresa, após morrer, ele acaba reencarnando dentro do jogo. Entretanto, ele estava no corpo do jovem mestre chamado Kinox, o vilão da história, e para piorar, ele tinha um efeito negativo chamado Tempo Limite, com seus dias de vida contados. Agora, com seu conhecimento, ele vai ter que encontrar uma forma de sobreviver neste novo mundo. Esta é a parte 4. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora, continuaremos de onde paramos. Após a chegada do irmão do nosso protagonista, Yu decide ir junto com ele em uma missão para Xandez, pois pode conseguir muito lucro com isso. Assim, pede para ir junto. Graen fica surpreso e questiona do que ele estava falando, perguntando se ele sabe que tipo de lugar é aquele. Yu responde que ficou sabendo que é um território neutro, onde monstros atacam de repente de um jeito desregular e que bandidos aumentam suas forças em segredo. Graen fala que ouviu muito sobre ele. Yu pensa que a habilidade que Graen tem é detecção precisa. Graen pergunta se é verdade que Yu limpou a floresta das crianças perdidas junto com a segunda filha dos Stalheim, e Yu confirma. Ele pensa que essa habilidade de Graen sabe quando alguém mente, e se o status do alvo é menor que o dele, logo ele vai conseguir descobrir o motivo disso. Resumindo, essa foi a habilidade que transformou ele em expert nos jogos políticos e em viver neste mundo. Graen fala que nesse caso também deve ser verdade que ele derrotou os gêmeos e contratou uma empregada plebeia. Entretanto, o que Graen não esperava é que Yu também tem a habilidade Mentalidade de Aço, que pode counterar a detecção precisa. Com isso, Yu confirma tudo o que Graen tinha perguntado. Graen fala que entendeu, dizendo que Yu conquistou muitas coisas boas ultimamente, mas não pode deixar ele, que nem mesmo foi admitido na Academia Elden, acompanhá-lo nessa missão, onde preferia não ser a pessoa que vai recolher o seu corpo depois. Logo em seguida, Theo fala para esperar, dizendo que acha que ele mesmo pode garantir que isso não vai acontecer. Com isso, diz para Graen levar seu irmão junto. Graen tenta falar, mas rapidamente Theo fala que é uma ordem e diz que sua família vai fornecer os suprimentos necessários para essa missão. Com isso, fala para fazerem as preparações necessárias para partir em 3 dias. Yu se pergunta o que aconteceu agora, se questionando se seu pai lhe deu permissão assim tão facilmente. Com isso, sabia que ele estava planejando alguma coisa. Após Theo sair, Graen pergunta se ele realmente enlouqueceu. Yu fala que não importa o quanto ele seja doido, será que consegue ser ainda mais do que já era. Em seguida, Graen o agarra e diz que é melhor tomar cuidado. Bastante irritado, fala que seria uma pena se ele se machucasse depois de ter ganhado essa chance rara de ir para Xardez. Logo em seguida, Lovilha acaba esbarrando em Yu e derramando o vinho. Ela se desculpa e diz que vai limpar isso agora mesmo, assim pede para ele ir para o seu quarto primeiro. Com isso, Yu fala para seu irmão que sua empregada cometeu um erro e sente muito, e assim vai embora. Mas antes de sair, fala que o verá em 3 dias, quando forem à subjugação em Xardez. Após saírem, Yu agradece a Lovilha, dizendo que graças a ela conseguiu se livrar de um problemão. Ela fala que com certeza o senhor tem um baita talento para se meter em confusão, mas ela questiona se vai ficar tudo bem, já que Xardez é um lugar perigoso. Yu responde dizendo para ela relaxar, pois vai ficar tudo certo. Logo em seguida, Rona grita perguntando para onde ele disse que ia. Yu pensa se por acaso ela esqueceu que ele é o jovem mestre deste lugar. Assim, fala que já está tudo decidido. Ele se questiona se as notícias de um inútil se juntando às subjugações Xardez são tão chocantes assim. Lovilha fala que desta vez está do lado de Rona, onde ela acha que a região de Xardez é muito perigosa, com centenas de ataques de monstros e bandidos naquele lugar. Yu pensa que é exatamente por isso que está indo para lá, essa é sua chance de aumentar seu tempo de vida. Yu fala para ela ficar tranquila, onde sabe o que está fazendo e vai fazer essa missão sozinho. Entretanto, Lovilha fala que sente muito, mas não pode deixá-lo fazer isso, onde como sua empregada particular, ela tem o dever de lhe ajudar onde quer que esteja. Com isso, vai acompanhá-lo. Yu fala que ela pode se machucar, mas Lovilha diz que isso também vale para ele.
onde ela tinha ouvido de Rona que o senhor é bem fraco e tende a ficar doente facilmente, e com isso questiona se por acaso vai conseguir fazer uma viagem tão longa sem ela. E também o senhor sempre acaba esquecendo suas coisas, além disso suas roupas precisam ser lavadas, com isso pergunta se ele vai conseguir fazer tudo isso sozinho. Yu pensa que isso faz sentido, este mundo é sua realidade agora. Ela mencionou alguns detalhes triviais com os quais ele não precisava se preocupar antes, quando isso era só um jogo. Mas se ele morrer, Lovilha também vai ter problemas com a sua posição dentro da família Renhabo, com isso acha que ela não tem outra escolha a não ser segui-lo. Assim, Yu permite, mas diz que ela vai ter que obedecer às suas ordens, e também precisa aprender a montar o Cal. Lovilha confirma dizendo que já é bem amiga do Cal. Rona pergunta como ela conseguiu virar amiga do Cal. Ela responde que gastou metade do seu salário para comprar alguns cubos de açúcar de alta qualidade para cavalos, daí ele se abriu bem rápido. Rona fica irritada, questionando se feno também não era gostoso. Em seguida, Yu pede para Lovilha ajudá-lo, já que ela está indo junto com ele e precisa que ela prepare algumas coisas. Yu pensa que Rona estava bastante preocupada agora, com isso se questiona se ela vai ficar bem. Após isso, Enarque chega e fala que o patriarca gostaria de dar um item para o jovem mestre, e Yu se pergunta se é o dos suprimentos que Theo tinha mencionado. Entretanto, ele não sabe porquê, mas parecia que Theo estava do seu lado na hora do jantar, com isso tem certeza de que ele está tramando alguma coisa. Pouco tempo depois, Yu vai se encontrar com seu pai e questiona se Theo tem um item para lhe dar. Theo confirma, mas diz que se ele vai conseguir esse item ou não só vai depender dele. Yu rapidamente percebe que era a espada do primeiro patriarca de Renhabo, onde isso era totalmente inesperado, pois esse item nunca apareceu em Inner Lunatic antes. Onde, mesmo sendo um jogador veterano que já zerou esse jogo 27 vezes, não sabia que isso existia. Mas se pergunta por que estava lhe dando, ele realmente não estava entendendo a situação agora, no entanto sabia que precisava colocar suas mãos nela. Theo comenta que provavelmente a espada deve parecer desgastada para ele, porém esta espada acompanhou o primeiro patriarca durante toda a vida dele e também esteve com ele por bastante tempo. Yu pede para Theo dizer qual teste vai ter que fazer para consegui-la. Theo fala para Yu tentar segurar a espada. Assim que ele segura a espada, ela começa a emitir um poder. Yu rapidamente percebe que sua mana estava sendo absorvida e a cor da lâmina também mudou. Theo comenta que é como ele esperava e Yu já começou a sentir a mana e fala que a espada absorve a mana do mestre e libera múltiplas vezes. Yu fala que então acha que não vai ser uma espada fácil de usar. Em seguida, o sistema informa que sua mana está sendo absorvida muito depressa, devido a isso o traço mestre da atuação está instável. Yu sabia que isso seria perigoso para ele se sua mana for puxada assim tão rapidamente. Theo fala que se ele quiser receber essa espada, então só precisa aguentar segurá-la por 10 minutos, e Yu pensa que isso não vai ser fácil. Theo fala que o nome dessa espada é Stormbringer. O sistema informa que essa espada pode evoluir de intermediário para avançado, tendo o elemento mágico escuridão. E tem o efeito especial de sempre que ele matar algo com essa espada, ela absorverá sua mana e converterá em seu próprio status. E após ter absorvido uma grande quantidade de mana do jogador, a espada irá descarregá-la e desbloqueará seu poder. Yu pensa que esse tipo de informação não é importante agora. Em seguida, o sistema informa que sua mana foi completamente consumida, assim estava mudando a fonte de energia, forçando a conversão da força vital do jogador em mana. Assim, sua vida estava sendo rapidamente drenada. Rapidamente, ele pensa que não liga mais e precisa desistir. No entanto, ele não consegue soltar a espada. Enquanto observava, Theo se pergunta que tipo de item ela era. Uma espada mágica que dá um grande poder ao indivíduo que a carrega, ao mesmo tempo que o prejudica. O primeiro patriarca a usou para construir essa família, contudo, ao mesmo tempo que Renhabo se tornou uma família das sombras respeitável, seus descendentes foram incapazes de empunhar devidamente essa espada. A maioria das pessoas já teria desmaiado de exaustão no momento em que segurassem, com isso conseguir durar mais de 10 minutos já teria sido bastante tempo. Ele mesmo mal consegue aguentar uma hora, porém, mesmo assim, ordenou ao seu filho caçula que sequer aprendeu a como controlar a mana a segurar essa espada.
incluindo um incidente no qual ele salvou sua empregada, que Nox sempre esteve envolvido em todos os tipos de grandes eventos que aconteceram nessa família, assim nada disso pode ser coincidência. Ele está evoluindo e muito mais do que ele esperou, com isso talvez ele seja tão talentoso quanto o Imperador da Espada. Foi por isso que decidiu testá-lo, e se ele conseguir aguentar 10 minutos empunhando isso, então significa que Knox poderá se tornar o maior patriarca que já existiu na história da sua família. Além disso, ele irá superá-lo e eventualmente conseguirá matá-lo. Pouco tempo depois, Theo comenta que era como pensou, e Yu estava escondendo sua força. Yu questiona do que ele está falando, Theo apenas fala que agora essa espada é sua e sai. Yu pensa que pelo menos devolva sua força vital antes de sair. 3 dias depois, a viagem para a subjugação de Xadrez começou. Lovilha fala que tinha muitas coisas para trazer, mas devido à bolsa dimensional conseguiu guardar tudo. Ela pensa que ele estava esperando tanto para vir nessa missão, mas por que parece estar tão de bom humor? Yu pensa que apesar de Theo ter lhe dado outro item, além da Stormbring, não está nem um pouco grato depois de ter visto sua força vital indo embora. E também percebe que Grain realmente trouxe um monte de coisas, mesmo tendo deixado vir junto com a condição de que ele carregasse tudo isso, ainda assim é meio demais. Mas como vai fazer uso dele, está tudo bem. Pouco tempo depois, Yu percebe que acabaram se perdendo. Grain questiona se não garantiram que iam chegar lá. O cara se desculpa dizendo que é porque ele nunca pegou essa rota antes. Esse cara se chama Ron, sendo o capitão da Ordem dos Cavaleiros contratado por Grain. Assim, Yu vai até eles e pergunta se estão com algum problema. Grain apenas fala que não é da sua conta, com isso Yu fala que então eles se perderam. Irritado, Grain fala que já tinha dito que não era sua conta, mas Yu fala que pode levá-los até lá. Grain acha isso ridículo, afirmando que ele viveu dentro da mansão a vida toda e como conseguiria guiá-los até Xadrez. Yu pede para deixá-los guiá-los, pois é talentoso nisso, inclusive os vassalos de sua família já o elogiaram por suas habilidades de orientação. Lovilha pensa que essa é uma grande mentira. Grain sabe que seria um problema se chegassem muito tarde, mas e se Knox não conseguir levá-los lá? Então, provavelmente ele pode esmagar a confiança dele se não conseguir, assim talvez não seja uma ideia tão ruim pegarem um pequeno desvio. Grain concorda em deixar Knox guiá-los por enquanto. Pouco tempo depois, os outros se perguntam como Knox conseguiu achar o caminho certo tão rapidamente. Grain, irritado, fala que o sul nem foi explorado ainda, onde até mesmo os guias treinados têm dificuldade em achar o caminho neste lugar. Ele pergunta como Knox fez isso e não consegue acreditar que ele encontrou o trajeto tão rapidamente. Yu pensa que é uma pena para Grain, mas já conhece essa rota, para um jogador veterano isso é fichinha. Ele já visitou Xadrez centenas de vezes, visto que a área é um ponto estratégico. Em seguida, Lovilha pergunta como o jovem mestre encontrou o caminho tão rapidamente. Yu questiona se ela está vendo o que está no chão, dizendo que são as pegadas e as penas de um urso coruja, um monstro que vive no sul. Ele explica que o habitat deles é a fronteira sul de Xadrez, e seguindo a direção desses rastros é possível achar o trajeto até Xadrez facilmente. Lovilha pergunta se está tudo bem acamparem bem no habitat dos ursos coruja nesta noite, e Yu responde que como eles têm medo de fogo não virão para um acampamento com esse tanto de gente. Pouco tempo depois, começam a comentar que souberam que o jovem mestre Knox tinha mudado bastante, talvez até seja melhor que o segundo jovem mestre que estudou na academia. Grain questiona se não disseram que os gêmeos perderam para ele, outro cara confirma, assim Grain fala que tem que ver o quão forte ele é. O cara fala que felizmente tem um item perfeito para isso. Grain comenta que parece que Knox terá uma noite bem longa. Ao cair da noite, Yu percebe que já começou. Lovilha pergunta o que está acontecendo e Yu diz para ela ficar esperando na tenda. Ao sair, Yu se depara com 4 ogros. Rapidamente, ele percebe que a causa é aquela mancha, onde o odor está misturado com os feromônios de uma ogra fêmea. Ele acredita que Grain fez uso do fato de estar na época de acasalamento dos ogros para atraí-los até este lugar. Mesmo que Grain pretenda usá-los para intimidá-lo, isso vai ser fácil. Assim, Yu pede para Stormbring pegar sua força vital. Logo em seguida, o ogro vai para cima dele, mas Yu consegue desviar e com sua velocidade dizimam dele sem dificuldade. Outro tenta atacar, mas nada adianta. Com sua espada, Yu lança vários ataques nos outros rapidamente.
Ele pensa que essa espada é muito boa. Ele estava preocupado que teria algum problema se ela começasse a consumir sua mana sem cuidado, como fez na frente de Tel, mas parece que se preocupou à toa. Ele sente como se ela estivesse se movendo exatamente na direção que ele quer e percebe que só falta mais um. Yu se pergunta se ele está querendo fugir, com isso não pode deixar, assim ele chama Cal e vai para cima do último ogro, o dizimando facilmente. O sistema informa que ele obteve 1 dia e 9 horas depois de derrotar os ogros. Em seguida, Lovilha vem e pergunta se estava tudo bem. Yu fala que disse para ela esperar na tenda. Ela questiona como esses ogros apareceram na entrada da floresta e pergunta se deveriam chamar o vigia noturno e acordar o resto do pessoal só por precaução. Yu responde que alguém atraiu os ogros para este lugar de propósito, o seu irmão. Ele fez uso do comportamento dos ogros para atacá-los, e foi por isso que armou a tenda dele bem longe da deles. Lovilha diz que isso quer dizer que o jovem mestre Grain está tentando mantê-lo sob controle, e o confirma. Aparentemente, Grain pensa que ele não merece estar na linha de sucessão da sua família, foi por isso que achou que seria melhor testar suas habilidades agora. Ele pensa que comparado a Garen, que é o filho mais velho, Grain não é tão forte. Então, não teve outra escolha a não ser usar um plano covarde desses para conseguir informações. Mas ele deveria deixá-lo saber que isso não funciona com ele. Lovilha pergunta o que ele estava tentando fazer e o questiona se ela sabe como se atrai ainda mais ogros, é usando o sangue deles. Os ogros são iguais aos humanos, eles virão querer vingar seus companheiros mortos. Pouco tempo depois, Grain pergunta o que estava acontecendo, onde o cristal de mana estava reagindo muito. Essa é uma ferramenta mágica que sente a mana dos monstros nas proximidades, com isso Grain questiona se está com defeito. Pois ainda estão na entrada da floresta e não tem como aparecer um monstro forte o bastante para ativar o cristal neste lugar. Logo em seguida, ele escuta um forte barulho. Após isso, outro cara chega e fala que o jovem mestre deve fugir agora. Grain pergunta o que está acontecendo e logo ele se depara com vários ogros. Ao amanhecer, após eliminarem os ogros, Grain pergunta quem colocou aquela coisa em cima da sua tenda. O cara fala que claramente tinha colocado na tenda do jovem mestre Equinox. Em outro lugar, Yu fala que é uma linda manhã e pede para Lovilha sentar com ele para tomarem café. Ela fala que é apenas uma empregada, com isso não pode comer junto com seu mestre. Yu responde que estão no meio de uma missão agora, tornando inconveniente se ela tiver que preparar sua comida separadamente. Também seria ruim se algum monstro aparecesse, pois poderia ser dezenas de ogros da mesma forma que aconteceu perto da tenda do seu irmão. Yu pergunta o que foi, e Lovilha responde que só estava pensando que o mestre que ela serve é bem sem vergonha, e Yu comenta que logo ela se acostumará com isso. Yu pensa que essa tenda manchada de sangue precisa ser jogada fora, pois vão continuar sendo perseguidos por ogros. Lovilha pergunta o que o mestre pretende fazer agora, questionando se deviam ajudá-los, e Yu rapidamente nega, perguntando por que ele faria isso. Lovilha fala que isso quer dizer que eles vão continuar sendo perseguidos. Yu confirma, dizendo que mesmo que mudem para longe deste lugar, provavelmente os ogros vão continuar indo atrás deles, mas ele pensa que era exatamente isso que ele queria. Porém, se ele dizer isso para ela, ele vai levar um baita sermão. Ele precisa que mais ogros apareçam para poder aumentar seu tempo de vida, e também logo mais vão precisar desses ogros. Com isso, fala para arrumarem tudo para partir. No segundo dia de viagem, Yu conseguiu assimilar com sucesso o terreno de toda essa área. Ele pensa que Shadens ainda está bem longe, então ficou meio preocupado, mas está de boa. Em seguida, Grain pergunta o que ele pretende fazer sobre os ogros que estão os perseguindo, questionando se ele vai dar um jeito neles. Rapidamente, Yu confirma, onde eles até poderiam fazer uma subjugação de grande escala neste lugar, mas dessa forma iriam chamar a atenção de outros monstros. Por isso, é melhor focarem em sair dessa floresta rapidamente, onde os ogros não serão mais problemas se escaparem deste lugar. Grain, irritado, pensa que de repente Yu assumiu o comando dos soldados sem ele perceber. Um dos soldados pergunta por que o jovem mestre continua batendo no chão, e Yu responde que é porque monstros podem aparecer a qualquer hora, e é bem neste lugar em que estão. Logo em seguida, um forte tremor acontece e Yu sabia que ele estava chegando, o verme. Esse é um monstro que se parece tanto com uma minhoca quanto uma serpente.
Em Inner Lunatic, ele é conhecido como um dragão mal formado que não conseguiu se desenvolver direito. Ele pensa que graças a isso ele não pode usar magia, mas ainda é bem famoso por ser muito forte. Onde mesmo que dezenas de ogros viessem correndo na direção deles, o verme ainda seria o monstro mais difícil de derrotar. Mas ele estava bem ansioso para vê-lo e provavelmente os soldados ficariam chocados se descobrissem que ele estava tentando atrair o verme para a superfície enquanto batia no chão. No entanto, estava tudo bem, assim fala para todos se esconderem nos arbustos, pois o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Ele nunca teve a intenção de se livrar desses ogros desde o início. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!